você. Professor Leandro Quadros, essa pergunta vem de um budista que tem acompanhado o programa e ele escreveu aqui no nosso Facebook, o Sam Rockwell, e ele diz o seguinte: olá, adoro Na Mira da Verdade, sou budista e amo o programa que tem me abençoado bastante, mas não consigo compreender quando o professor fala que não existe imortalidade da alma. Eu acho muito triste saber que alguém querido que morreu está dormindo e não em algum lugar espiritual. Onde fala isso na Bíblia? Que quando nós formos desta terra, iremos dormir? Será que Jesus não estava falando em sentido figurado isso? E se a morte é um sono, teremos sonhos? Obrigado, espero que possam me ajudar e que o Tito pesque a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada e está na mira. Professor Leandro Quadros, e aí? Como é que você se sai dessa? Pois olha, Tito, eu fico muito feliz de receber essa pergunta do nosso irmão budista. Para nós é uma honra, meu irmão, saber que o programa de alguma maneira tem o ajudado, viu, a abençoar a sua vida, né, com o conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado por você ter manifestado o seu carinho para conosco. Veja, meu irmão, Deus compreende perfeitamente e nós também compreendemos perfeitamente você ter essa a inicial frustração, porque na filosofia budista na qual você foi ensinado, existe, não é, a crença na imortalidade natural da alma. Então, pode ter certeza, Deus, ele vai dar tempo e Deus é muito amoroso e paciente para você ir compreendendo de forma cada vez mais ampla este assunto. Deus está guiando você há muito tempo, né? Então pode ter certeza que Ele vai continuar ajudando você. Agora, deixa eu dar uma pequena contribuição. Você tem toda a razão que se a morte fosse simplesmente um sono e a pessoa não mais existisse, isso seria realmente muito triste. Aí, o sacrifício de Cristo realizado na cruz para pagar a nossa dívida e nos dar a oportunidade da vida eterna teria sido em vão. Agora, Jesus, meu querido irmão, oferece algo muito mais bonito para nós do que, por exemplo, a existência do espírito fora do corpo. Eu vou mostrar para você um texto e depois eu vou mencionar os versos que demonstram ser a morte um sono. Um texto assim muito importante para nós entendermos este assunto é 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Aqui vemos que Jesus oferece uma esperança muito melhor do que, por exemplo, a crença de que um ente querido nosso se encontra em algum mundo espiritual, não é? Vivendo de forma imaterial. O texto diz assim, ó: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Os tessalonicenses estavam negando, meio que duvidando da ressurreição dos mortos, né? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Veja, aqui o texto diz claramente que aqueles que morreram em Cristo dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Novamente aqui é dito que os que morreram dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Percebeu com qual tipo de palavra Deus quer consolar a você e a mim? Com estas palavras que falam da ressurreição. Aqui é dito que um dia, quando Cristo voltar, ao som de trombetas, Ele fará os mortos despertarem. E sabe o que vai acontecer?
você e eu teremos um encontro físico, pessoal com as pessoas que amamos. Veja, a doutrina da ressurreição do corpo oferece-nos algo muito mais bonito do que a existência imaterial fora do corpo. Porque quando os mortos ressuscitarem, querido irmão, nós vamos poder abraçá-los, tocá-los, vamos poder sentir nos nossos braços as pessoas que nós mais amamos. E além desse texto bíblico que eu li, que menciona que a morte é um sono por 2 vezes, vou dar algumas outras referências para você ler. Jeremias 51, versos 39 e 57, comparo a morte a um sono. Daniel capítulo 12, versos 2 e 12. Você pode também utilizar 1 Coríntios 15, 17. Outro texto da morte como sendo um sono, Salmo capítulo 6, verso 5, Salmo 88, 10 a 12. Então são textos que utilizam a metáfora do sono para expressar a realidade de que os mortos estão o quê? Inconscientes. Por isso que a morte é um sono sem sonhos. Porque lá em Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 é dito que a pessoa na morte não sente amor, não sente ódio, não sente inveja, ou seja, ela está inconsciente. E em João 11, 11 a 14, Cristo se utilizou novamente da metáfora do sono para falar da morte como um estado de inconsciência, tá bom? Peça, querido irmão, o nosso estudo bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. E nesse estudo nós poderemos dar a você gratuitamente outras referências bíblicas para que você possa continuar estudando esse assunto conosco, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua pergunta.